Quantas vezes você já tentou criar uma nova rotina, começar um novo projeto ou mudar um hábito e, no meio do caminho, simplesmente desistiu? Talvez você já tenha sentido aquela mistura de empolgação inicial e frustração final. Começa bem na segunda-feira, mas quando chega a quinta, a motivação já evaporou. Jim Rohn dizia que a disciplina é o elo perdido entre intenção e realização. E sabe o que é mais interessante? Ele também ensinava que disciplina não é algo que você constrói de um dia para o outro. É um processo de camadas, de níveis, de evolução progressiva. Hoje, vamos falar exatamente sobre isso. O plano de disciplina de 3 níveis, que Jim usava como base para desenvolver hábitos duradouros, conquistar metas e construir uma mentalidade vencedora. Esse plano funciona porque respeita o processo de adaptação da mente humana. A maioria das pessoas fracassa na disciplina porque tenta mudar tudo de uma vez. Querem sair de uma rotina desorganizada para uma super rotina de alta performance da noite para o dia. E o que acontece? Não conseguem sustentar, desistem, se frustram e voltam para o mesmo ciclo de sempre. Mas com o plano de 3 níveis você cria uma escada de crescimento. Uma sequência lógica de desenvolvimento que te permite construir, fortalecer e consolidar hábitos sem aquele desgaste emocional que derruba a maioria. O primeiro nível é o que Jim chamava de disciplina de sobrevivência. Aqui, o foco não é ser perfeito, nem criar uma rotina completa. É simplesmente começar a criar um mínimo de controle sobre as pequenas decisões diárias. É como dar os primeiros passos depois de anos parado. Você não tenta correr uma maratona no primeiro dia. Você só precisa levantar da cadeira e começar a andar. Nesse nível, o seu objetivo principal é romper a inércia. Sabe aquelas tarefas básicas que você vive adiando? Organizar o quarto, levantar no horário, tomar um café da manhã decente, cumprir o primeiro compromisso do dia? Pois é. Aqui a sua missão é criar uma pequena lista de ações inegociáveis. Nada de metas gigantes. Apenas o suficiente para você provar para a sua mente que consegue obedecer a si mesmo. Jim Rohn falava que o problema da maioria não é a incapacidade, é a falta de hábito de cumprir pequenas promessas pessoais. Esse primeiro nível pode durar algumas semanas. O importante é não falhar nas ações básicas. Se você decidir acordar no horário, faça isso todos os dias. Se escolher ler 5 páginas de um livro, cumpra. Se decidir caminhar por 10 minutos, faça sem desculpas. O objetivo é gerar um sentimento interno de eu faço o que digo que vou fazer. Porque enquanto você não reconstrói essa confiança interna, os próximos níveis ficam impossíveis. Depois que você estabiliza essa fase, chega o momento de entrar no segundo nível. Disciplina de crescimento. Agora que você já provou para si mesmo que consegue cumprir pequenas tarefas, o foco passa a ser aumentar o nível de desafio. Aqui, você começa a inserir hábitos que exigem mais tempo, mais esforço e mais comprometimento. Por exemplo, se antes você só lia 5 páginas por dia, agora passa a ler um capítulo inteiro. Se caminhava 10 minutos, agora pode evoluir para 30. Se apenas anotava as tarefas, agora você começa a organizar o seu dia em blocos de foco. O segundo nível é sobre expansão de capacidade. Você já tem uma base mínima de disciplina. Agora precisa forçar sua zona de conforto. Jim Rohn chamava essa etapa de fase de moldagem, porque é aqui que o caráter disciplinado começa a ser construído de verdade. E tem um detalhe muito importante. Nessa fase, você ainda vai sentir resistência. Vai ter dias em que o corpo e a mente vão querer voltar para o antigo padrão. Por isso, o segredo é: aumente o desafio gradativamente. Não dobre a carga de uma vez. Vá ajustando o volume das tarefas conforme sua mente e corpo forem se adaptando. Se você tentar pular etapas e forçar demais, corre o risco de desistir novamente. Outro ponto-chave nesse nível: monitore o seu progresso. Anote o que está funcionando, o que precisa melhorar
E quais são os pontos de resistência que ainda te atrapalham? Jim sempre reforçava que o autoconhecimento é o combustível da disciplina. Se você sabe onde costuma falhar, pode criar estratégias para evitar as mesmas armadilhas. Agora, antes de avançar para o terceiro nível, quero que você pense numa pergunta essencial. O quanto você realmente está disposto a mudar o seu padrão diário? Porque o próximo nível não é para quem busca resultado rápido, é para quem está decidido a criar uma nova identidade. Um novo estilo de vida. Chegou a hora de falar sobre o terceiro e mais desafiador nível do plano de disciplina. O que Jim Rohn chamava de disciplina de alta performance. Esse é o estágio onde a disciplina deixa de ser apenas um esforço consciente e se torna parte natural da sua identidade. Aqui, não se trata mais de lutar para fazer. Agora, o que antes era difícil vira parte da sua rotina. Você se torna o tipo de pessoa que cumpre o que promete, sem precisar de grandes motivações externas. A disciplina de alta performance é construída sobre os dois níveis anteriores. Sem a base da disciplina de sobrevivência e sem o processo de expansão da disciplina de crescimento, você nunca chega aqui. É por isso que tanta gente desiste no meio do caminho. Tenta pular etapas, quer resultados de alta performance sem ter passado pelo básico. Mas agora que você já entende como funciona, o foco é um só: elevar o padrão. Nesse nível, você vai começar a operar com metas mais complexas, com múltiplos projetos ao mesmo tempo e principalmente com um grau de autogestão que a maioria nunca alcança. Jim Rohn dizia que a disciplina de alta performance é o que separa os que vivem de promessas dos que vivem de resultados. Aqui, a gestão de tempo precisa ser estratégica. Você já não se dá o luxo de desperdiçar manhãs inteiras com tarefas improdutivas. As primeiras horas do dia são sagradas. Você organiza suas metas em prazos, quebra os objetivos grandes em etapas menores e mantém uma revisão constante dos seus resultados. Uma prática muito usada por Jim era a revisão semanal de desempenho pessoal. Ele dedicava um momento fixo da semana para avaliar: o que eu fiz bem? Onde eu vacilei? Qual será meu foco principal nos próximos dias? Esse hábito simples de revisão te mantém alinhado com suas metas de longo prazo e evita que pequenas falhas virem grandes retrocessos. Outra característica desse terceiro nível é que a disciplina começa a contagiar outras áreas da vida. Se antes você era disciplinado só no trabalho, agora começa a ser também na alimentação, nos relacionamentos, nas finanças. Jim sempre reforçava que a disciplina é um músculo. Quanto mais você treina em uma área, mais fácil fica aplicá-la em outras. Mas atenção, com maior nível de disciplina, surgem também novos desafios. Um deles é o excesso de cobrança. Algumas pessoas, ao chegar nesse estágio, começam a se tornar excessivamente duras consigo mesmas. Querem perfeição, exigem resultados imediatos. É importante lembrar: disciplina não é rigidez emocional. É constância com inteligência. Se cobrar demais pode gerar esgotamento. O segredo é encontrar equilíbrio entre firmeza e autocompaixão. Jim Rohn gostava de dizer: seja exigente com suas metas, mas gentil com você mesmo. Agora vamos falar de uma técnica que Jim usava muito nesse estágio: a disciplina de antecipação. Ao invés de esperar os problemas aparecerem para reagir, você passa a prever os desafios e se preparar para eles. Se sabe que na próxima semana vai ter mais trabalho, você já ajusta sua rotina hoje para suportar a carga. Se percebe que está entrando numa fase de mais tentação para abandonar os hábitos, reforça sua estrutura antes que a queda aconteça. Essa capacidade de antecipar e ajustar é o que transforma a disciplina em uma ferramenta estratégica, e não apenas uma batalha diária. Outro ponto fundamental: nesse nível, você aprende a dizer não com mais facilidade. Você sabe que cada compromisso extra pode prejudicar sua rotina principal. Então, começa a proteger o seu tempo com mais rigor. Jim dizia que um dos maiores sinais de evolução na disciplina
é a capacidade de escolher suas batalhas. Nem tudo merece sua energia. Nem todo convite precisa de um sim. Nem toda urgência dos outros deve virar sua prioridade. Agora, antes de finalizar, quero te lembrar de algo importante. Esse plano de 3 níveis não é um conceito teórico. É uma metodologia prática que, se aplicada de forma honesta e constante, pode mudar sua produtividade, seus resultados e até a forma como você se enxerga. A partir de hoje, o seu desafio é identificar em qual nível você está: sobrevivência, crescimento ou alta performance. E o mais importante, qual é o próximo passo que você vai dar ainda hoje? Se você está na fase de sobrevivência, foque nas pequenas vitórias. Se já está em crescimento, comece a aumentar os desafios. E se já alcançou a alta performance, mantenha a vigilância e a revisão semanal. A sua evolução começa com uma decisão simples: assumir a responsabilidade total pelo seu tempo, suas ações e seus resultados. Se tem uma coisa que Jim Rohn nos ensinou, é que ninguém vai fazer isso por você. A disciplina é a ponte entre a vida que você tem hoje e a vida que você sonha viver. Se esse vídeo te ajudou a enxergar com clareza em qual nível de disciplina você está, comenta aqui: eu escolho evoluir. E se pelo menos uma das ações que você ouviu aqui vai entrar na sua rotina ainda hoje, deixa o like e compartilha com alguém que também precisa desse plano de 3 níveis. No próximo vídeo, vamos falar sobre os 7 hábitos diários que moldam milionários, com base nos ensinamentos mais práticos de Jim Rohn.